Na estrada, cada viagem conta uma história, e toda história merece ser vivida com segurança, confiança e tranquilidade. O Golden Sat Waker App é mais do que tecnologia. É uma ferramenta de inteligência artificial amiga, feita para estar ao seu lado enquanto você está longe de casa. Ele te acompanha, cuidando de você e do seu caminho. Com alertas em tempo real, o Golden Sat Waker App reconhece sinais de sonolência, fadiga e distração, ajudando você a manter a atenção e o foco durante toda a viagem. Assim, você segue tranquilo e voltando em segurança, com a certeza de que há sempre alguém esperando por você. Golden Sat Waker App, seu amigo de estrada. Inteligência que entende o caminho e cuida de você. Na estrada, cada viagem conta uma história. Ok, pessoal, boa tarde. Eu vou, antes de passar a palavra para o Célio para fazer o treinamento, eu vou expor bem brevemente um pouco do nosso projeto de pesquisa da nossa startup, né, chamada Waker, que está sendo incubada nas nossas instalações aqui da UFABC, pelo Inova UFABC. Então, deixa eu mostrar aqui. Esse vídeo é o nosso dos nossos vídeos institucionais. E o que é o Waker App? Hoje nós temos em alguns veículos, né, veículos mais luxuosos, com muitos recursos tecnológicos, nós temos vários sensores que inclusive eles fazem o estudo comportamental ali do motorista, a detecção de comportamentos, e quando é detectado algum comportamento de distração, de sonolência principalmente, né, nesses recursos que vêm nativo em alguns veículos, ele toma alguma previdência, alguma previdência ali, alguma atitude, seja de uma condução semi-autônoma ou então algum alerta, tremer o volante, são diversos os tipos de sinais, né, que esses veículos fazem. Porém, considerando a nossa frota aqui no Brasil e o contexto de muitos brasileiros e de muitos países em desenvolvimento, quando que um recurso desse, de uma análise avançada de comportamento de inteligência artificial, alcançaria ali a maioria das pessoas, né? Então, por ser um recurso que visa, em primeiro lugar, evitar acidentes de trânsito, então a nossa startup, ela se propôs a criar esse processo com o celular. Então, é daí que surgiu o Waker App. Na verdade, fui eu que passei por um momento de sonolência ao volante, dormi no volante e, graças a Deus, não aconteceu nada grave, mas a partir do momento que aconteceu isso comigo, eu comecei a pensar como eu poderia construir algo para ajudar outros motoristas a evitar esse tipo de acidente, né? Então, aí que veio a ideia do Waker App. O Waker App, ele é um projeto que ele é apoiado pela FAPESP, né? Foi, na verdade, durante muito tempo um projeto, hoje já é uma empresa, né? Inclusive, temos a nossa operação dentro de seguradoras, o que faz com que o acesso a esse tipo de dados faz com que o preço do seguro fique mais acessível para caminhoneiros autônomos, por exemplo, para transportadoras pequenas, médias, então tornou mais acessível o preço das apólices ali dos seguros,
e também ajuda as empresas a terem um recurso ali que ao invés de instalarem, comprarem câmeras e fazerem a instalação ali nos seus veículos, eles conseguem, por meio do próprio celular do motorista, às vezes o celular que eles mesmos já fornecem para os motoristas, eles conseguem ter esses dados de análise comportamental, e sempre que o motorista apresenta algum desses sinais de cansaço, sonolência, fadiga, especialmente a sonolência, que é o principal ali, né, causador de acidentes, o motorista recebe em tempo real um alerta sonoro para que ele desperte, e também tanto a seguradora quanto a transportadora recebem ali os dados para fazer algum tipo de intervenção se for necessário, inclusive entrar em contato com o motorista, tudo isso priorizando evitar um acidente, né? Então, essa análise ela é feita com base em um estudo de comportamento. Esse estudo de comportamento, nós estamos finalizando a montagem das nossas instalações dentro da UFABC, e faremos ali a condução desses estudos por esse projeto que está aqui, né, o número do processo, apoiado pela FAPESP, pelo programa PIP. Então, ali nós teremos um simulador de direção e teremos também o nosso principal, que é o motivo da nossa conversa aqui hoje, né, do treinamento. Agradeço o Célio e todo o pessoal da Acelera que topou aí esse desafio e também estender essa oportunidade do treinamento de um equipamento que nós compramos para todo o pessoal da comunidade da UFABC, né, que temos aqui um curso tanto de graduação quanto de pós-graduação muito forte dentro da área de neurociências e também de engenharia da informação, o qual eu também sou um dos estudantes. Sou estudante ali, tenho orientação pelo professor Francisco Fraga e sou estudante de mestrado em engenharia da informação. E aqui apenas um exemplo de alguns dados que o Waker App, né, isso aqui, ele em operação, então ele consegue registrar qualquer dado de comportamento que pode trazer algum risco para a operação, seja sonolência, né, de distração, mas diferentes tipos de distração, às vezes o usuário fumando, a questão do cinto de segurança. Então, todos esses comportamentos estão sendo estudados e nós já temos recebido um feedback, né, um retorno muito legal da ferramenta, que em menos de 15 dias de uso, com 5 motoristas utilizando, incluindo um motorista de aplicativo, nós vimos ali a solução, né, esse sistema de inteligência artificial ajudando a evitar quase 200 acidentes, né? Então, foram alertas críticos que poderiam ter sido convertidos em um acidente. E com isso, também quase 1.200 famílias ali, contando a família do motorista que está no carro e do outro motorista que também poderia ter sofrido esse acidente. Então, são muitas pessoas ali impactadas diretamente pelo uso da solução, e esse é o nosso propósito, né? O nosso propósito é, de fato, criar algo que seja acessível para os motoristas e que eles consigam evitar acidentes. E até por isso, no mês que vem, daqui um mês exatamente, estaremos ali no Rio de Janeiro, recebendo um selo, um reconhecimento da Shell como empresa sustentável, né, pelo Shell Iniciativa Jovem. Então, essa é a Waker, né, esse é o Waker App. Vai ser um prazer receber qualquer pessoa da nossa comunidade ou fora da nossa comunidade também que quiser conhecer o nosso espaço ali de laboratório, que vai estar ali no campus de Santo André. E é isso. Célio, por favor, fique com a palavra. Mais uma vez agradeço. Boa tarde a todos. Bom, primeiro é um prazer. Nós somos fabricantes, né, do eletroencefalógrafo, na verdade, toda a linha do eletroencefalógrafo. O eletroencefalógrafo é parte ali do projeto, né, tem toda uma questão de monitoramento das ondas cerebrais, os mapas de frequência, onde traz ali uma incidência importante para uma avaliação, e também da parte de polissonografia.
Nós somos fabricantes, então também Célio, está muito... desculpa interromper aqui. No começo eu tinha visto a sua câmera ligada, mas agora... Deixa eu tentar novamente aqui, travou, não sei porquê. Sem problema. Desculpa interromper. Não, imagina. Vamos ver se entra agora. Vamos lá, entrou. Aqui a câmera estava... Não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Nós somos fabricantes do eletroencefalógrafo, né, que traz ali a onda cerebral, então é muito importante nessa avaliação do paciente e também da parte de polissonografia, que muitas vezes a sonolência excessiva, a narcolepsia, toda essa situação que pode trazer um prejuízo para o motorista profissional, para a pessoa que está ali trabalhando em turno e tudo mais, pode ser, de repente, paradas respiratórias noturnas. Então, também é um outro campo. Nesse campo específico, aqui com o Patrick, é o eletroencefalograma, né, o eletroencefalógrafo, que contribui ali para uma avaliação de um conjunto de avaliações para o projeto. Né. Nós somos fabricantes do eletroencefalógrafo. Eu vou falar rapidamente do que é a tecnologia, depois o Alisson ele vai dar ali uma explicação mais profunda de uso e de aplicabilidade do produto. Tá? Vou dividir a tela com vocês só para poder apresentar um pouquinho do que é o produto, na verdade até um dos produtos, que é o Nano EG, que está dentro aí do projeto, nessa avaliação da onda cerebral ali do paciente, que é mais uma situação que vai agregar ali nessa questão do projeto num todo. Deixa eu só... Estou dividindo a tela com vocês? Aqui ainda não apareceu. Aqui não. Carregando aqui, agora está aparecendo. Não? Deixa eu voltar e sair para ver se ele vai nos permitir aqui. O Meet não está tão fidedigno, mas vamos lá. Acho que agora vai. Não está compartilhando a tela, agora aparecendo no NG? Agora foi. Agora sim. Está com um delayzinho aqui, mas entrou. Então, na verdade, o nosso eletroencefalógrafo, que vai trazer a onda cerebral, ele é um equipamento que vai trazer várias informações, não só a onda cerebral, mas também traz todos os mapas de frequência, né? O QEG, né? O EG quantitativo, onde ele vai trazer o alfa, o beta, o teta, então tem toda uma informação relevante ali para déficit de atenção, para sonolência excessiva, para uma série de situações que contribuem bastante aí, com certeza, para o projeto de vocês. Quando a gente fala de tecnologia, a Exceler é uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado, né, é importante destacar, e também esse equipamento que a gente está dentro do projeto com vocês, a gente tem uma linha de produtos, mas esse equipamento que está aí dentro do projeto de vocês, ele é o mesmo equipamento, por exemplo, que faz detecção de morte cefálica, que faz um EEG de 36, de 24 horas. Quando se fala assim, sério, não tem nada a ver com o projeto, mas é colocando o grau de exigência desses exames mais complexos, e a Excelera tem um produto que atende todos esses protocolos de exigência e qualidade. Traduzindo, você vai ter total qualidade na onda cerebral, nas informações que todos esses exames mais complexos, eles exigem. Né? E é um equipamento que ele vai trazer um mapeamento completo cerebral, ele tem ali 20 canais cerebrais, ele vai trazer ali todas as regiões de um sistema 1020 de captação do eletroencefalograma. Tecnologia, quando a gente fala de qualidade, ele é um que permite o uso. Além de ser um equipamento blindado, isso na parte médica é muito importante, um exame UTI, um exame em unidade móvel, ele vai trazer essa praticidade também para o projeto, porque ele tem a tecnologia de fazer exame, ele é um equipamento blindado, a maioria dos nossos concorrentes, eles precisam de uma estrutura física, aterramento, módulo isolador, o nosso equipamento não precisa de nada, além de ser um equipamento extremamente portátil, daqui a pouquinho até eu vou mostrar ele na minha mão. E ele também permite também o uso
com bateria powerbank, esses carregadores simples de celular. Então, te dá, o que já é blindado, te dá uma portabilidade muito prática, podendo fazer ali a captação em qualquer ambiente, né? Quando a gente vai falar de um estudo, de um desenvolvimento, tem várias situações ali de CNPq e tudo mais, que a Acelera participa nessa questão de pesquisa, porque tem essa questão de qualidade, portabilidade e ser um equipamento completo também a nível de informações. Daqui a pouquinho eu vou abrir um pouquinho no software para a gente poder estar vendo as informações ali da parte de mapeamento cerebral e aonde pode agregar um projeto. Antes de mais nada, é importante colocar, a gente também tem um acessório que é bastante prático para captação. Se vocês precisarem tratar os dados em tempo real, a touca do EEG, ela traz essa facilidade. O exame dá para ser feito com eletrodos comum, né, ou com a pasta condutora, uma montagem, como também com os da touca. Então a Acelera fabrica não só o equipamento, mas também toda essa parte dos insumos. Importante colocar o que está agregado ao nosso produto, né? Quando a gente fala isso para o projeto, acho que é importante. Hoje a Acelera tem uma estrutura grande, somos fabricantes, e tem também ali a questão do nosso suporte, que é diurno e noturno. Então, teve qualquer problema, precisou de qualquer tipo de informação, a nossa equipe vai estar à disposição para estar auxiliando, para estar tirando alguma dúvida, além do que o treinamento, não só para a equipe, mas tiver uma equipe que for aumentando no decorrer do projeto, a Acelera disponibiliza o treinamento, tem hoje o treinamento online, o treinamento presencial, que a gente pode estar adequando a equipe, né, não só preocupado com a questão dos recursos e as funcionalidades do equipamento, mas também com a questão de poder fazer um bom exame. Não são da área médica, então a gente costuma colocar que a gente pega ali os profissionais para poder dar uma capacitação completa de todos os pontos ali do equipamento e das suas funcionalidades e do resultado dele, que é o exame em si, a matéria-prima que vocês usam ali para os demais pontos do projeto. Então a Acelera tem todo esse conjunto de soluções agregado ao nosso produto. Então tem o EEG e tem a touca, né? E vou abrir aqui um traçado, o que gera tudo isso. Então a gente tem aqui o eletroencefalograma, que é o que vocês vão fazer inicialmente, depois com essas informações interagir ali com os outros dados que compõem ali o projeto. O equipamento ele permite a gravação também com a parte de vídeo, com total sincronismo com o traçado. Vou tirar aqui, porque é mais focado para o vídeo EEG, mas se em algum momento agregar o projeto, ele permite essa gravação full time na hora da captação do eletroencefalograma. Então aqui a gente tem aqui uma montagem com os 20 canais cerebrais, são várias montagens, aí vai mais para a questão neurológica, neuropsicológica, mas é importante colocar que o equipamento ele tem todas as possibilidades ali do exame neurológico, né? E o que eu acredito que seja bastante importante ali para o projeto, principalmente, são os mapas de frequência. Então, como eu falei, que o equipamento ele é completo para essa parte do eletroencefalograma e gera todas essas informações ali do mapa de frequência. Então, ele vai trazer ali cada canal, ali, por exemplo, região frontal, a central, enfim, todas as regiões ali, o mapeamento completo do cérebro, ele vai trazer todas as frequências, né, o delta, o teta, o alfa, o beta 1, o beta 2, a frequência dominante por microvolt percentual. Então ele traz tudo isso detalhado e os mapas de frequência, né, onde está ali, tem toda uma questão ali de correlacionados à avaliação de atenção, de sonolência. O eletroencefalograma, principalmente com os mapas de frequência, ele traz ali informações importantes para poder ajudar ali nessa matéria-prima ali, dessa avaliação da questão ali do profissional, da pessoa, do paciente que está sendo avaliado. Então o EEG hoje, ele entra com todas essas informações de forma robusta, né, um mapa de frequência, o eletroencefalograma, e a marca Acelera traz todos esses diferenciais agregados ao nosso produto, tá? Isso aqui é um pouquinho do que é o Nano EEG, né, que é um dos equipamentos da nossa linha. A gente tem toda a linha, por exemplo, o iBlue 52, que é um equipamento que tem 52 canais, é um eletroencefalógrafo mais completo. Ali ele traz ali informações que podem integrar a frequência cardíaca, porque ele tem 3 canais de cardio, parte de eletromiografia, se quiser ver movimento ocular, movimento de membros, ele permite até mesmo, se quiser colocar sensores, se quiser pegar a parte respiratória
dessa pessoa durante ali o exame de EEG, durante esse monitorizamento, essa monitorização, inventei uma palavra há pouco. E tem também a parte de polissonografia. Quando a gente fala de sonolência, de toda essa questão, tem muito a ver também com a parte da polissonografia, onde vai trazer ali toda a fisiologia do sono, a eficiência do sono desse paciente. Então a gente trabalha com toda essa linha, o foco principal, logicamente, que é o NANEG, que é o que compõe o projeto inicialmente, mas é importante destacar que a gente tem a linha também da parte de polissonografia e do eletroencefalograma. Tá? É uma apresentação rápida do que é o produto, das funcionalidades do recurso, do quanto de material e de matéria-prima ele pode agregar ao projeto de vocês. Agora o Alisson, nosso coordenador de suporte, vai falar um pouquinho do que é o exame, para que a gente tenha essa visão ali, e qualquer dúvida, por favor, nos interrompa, para que a gente possa estar contribuindo aqui com vocês. Oi, boa tarde a todos. Tudo bem? Eu sou o Alisson, sou coordenador de suporte. Todo mundo me escutando bem? Sim. Maravilha. Eu vou compartilhar aqui a tela do programa, só para dar uma explicação aqui inicial. Está compartilhando? Certo, então, esse aqui é o nosso programa, tá? A última versão que saiu é essa aqui, para os clientes. Então, às vezes, acha interessante ter uma função que não tem. Então, tem toda essa possibilidade de entrar em contato conosco, nós vamos ponderar e ver se faz sentido ter aquilo no programa. Então, tudo que tem aqui, praticamente, já desde o começo até agora, já foi bem modificado. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Se tiver pergunta, pode parar e perguntar, não tem problema. Então, aqui é explicando sobre o software, aqui é a versão. Aqui nesse bloco aqui é onde vamos gravar o exame. No caso de vocês, vai estar habilitado só o EEG. E ele é bem simples. Eu não vou conseguir entrar no traçado em si, porque eu não estou com equipamento. Mas se vocês quiserem, eu posso buscar um para mostrar a janela de gravação. Se vocês quiserem ver, eu consigo fazer isso. Mas ele é bem simples de usar. Você clicou, é tudo em português, então aqui ele vai sempre trazer a informação do último paciente. Caso você está fazendo o exame, teve algum tipo de interrupção, faltou energia, o computador desligou, você não precisa refazer o exame, você consegue continuar o exame de onde parou. Ele grava em tempo real, conforme você aperta para gravar, ele já vai gerando o arquivo. Então, você não tem perca de dados caso eventual alguma coisa acontecer, o equipamento desligar, o computador desligar, senão até o momento que foi interrompido fica salvo. Tá bem? Aqui então vamos colocar o nome do paciente. Desculpa interromper. Se não for atrapalhar, eu gostaria de que o pessoal visualizasse também a parte de gravação. Isso, até porque talvez esteja já dentro do programa, mas eu também gostaria da informação, por exemplo, do vídeo, se precisa conectar, se pode ser a câmera do computador, tem que conectar uma webcam. Geralmente nós colocamos uma webcam, né, porque o computador não é legal, porque senão o paciente vai ficar vendo o próprio traçado. Certo. E isso acaba atrapalhando o exame, que é ideal do paciente ele ficar olhando para um ponto fixo, não ficar tendo movimento ocular, que acaba dando uma certa atividade para a pessoa. E algo que eu gostaria que também abordasse, que é a questão do nano EEG, que ele é portátil, né? Isso. No caso, para eu realizar na verdade, um exame onde eu estou, por exemplo, dentro de um carro, que é o contexto do
do nosso experimento, mas também, como vai ser um equipamento que vai ficar disponível para a comunidade da UFABC, pode ser que também tenha algum outro experimento com esse mesmo contexto, né? Entendi. Igual o Célio falou, ele é portátil, né? Ele é bem pequenininho e ele funciona com power bank. Então, assim, se você for usar dentro fazer um exame dentro de um caminhão, por exemplo, é bem tranquilo. Você só vai, no caso, você adquiriu a touca, né? E Só pedir para pegar equipamento lá em cima. adquiriu todo o kit, tanto o Nano EEG, mas o kit de touca também, todos eles ficarão disponíveis também para a comunidade. Só vou pedir para pegar equipamento para mim, tá bom? Sem problema. Enquanto eles estão buscando lá, eu vou continuar a explicação aqui da interface do programa, tá? Então, aqui é onde vai gravar os exames, no caso, vocês vai estar só o EEG. Todo exame realizado vai ficar aparecendo aqui, os 5 últimos vai aparecer nessa tela, ou o que eu tive algum tipo de ação, igual eu tenho aqui um exame. Para abrir é fácil, é só clicar aqui em selecionar exame e vai aparecer a lista de todos os seus exames nessa tela aqui. Ele é por data que ele fica organizado, tá? Dando 2 cliques, ele já vai abrir. Aqui é onde o Célio já mostrou as montagens. Essas montagens eu consigo criar. No mercado, o pessoal está utilizando muito a montagem chamada ocupacional, que é com menos eletrodos. Então, caso vocês precisem fazer qualquer tipo de montagem, é possível, tá? Criar montagens com menos eletrodos. E vai muito, assim, do médico que vai laudar esse exame. Então, tem gente que às vezes pergunta qual que é a montagem ocupacional, padrão. Não existe padrão. Na verdade, o padrão é os 20 eletrodos. O ocupacional é um jeito que o pessoal fez de reduzir canal. Então, se vocês forem fazer, tem que perguntar para o médico que lauda para vocês qual canais que pode remover ou que ele vai utilizar. Tudo bem? Aqui nós temos a página que estamos vendo, que é essa aqui no caso, o horário que gravou esse exame, que começou, que foi às 10h25 da manhã. E aqui é o tempo dentro do traçado, dentro do exame que eu estou vendo. Então, cada tela tem 8 segundos. Aqui nós conseguimos alterar os dados do paciente. Caso eventualmente errei alguma coisa, eu consigo alterar durante o exame e depois, não tem problema. Acho que vai precisar da fonte. Mas tá. Obrigado. Tá. Desculpa, viu, gente? Só pegando equipamento aqui. Ok, sem problema. Aí a fonte lá assim. Desculpa, eu vou iniciar, eu preciso das coisas para iniciar. Então, aqui eu consigo alterar depois de pronto, não tem problema, eu consigo alterar o nome do paciente, tá? Aqui seria, caso fosse um exame com vídeo, eu clico aqui e aparecer a janela do vídeo. Evento de clique não utiliza, seria para você marcar um evento, no caso, um despertar, né? Como vocês vão fazer para sono, pode ser uma possibilidade. Esse aqui também não é muito utilizado no EEG, seria para você... A duração mínima entre eventos. Então, o mínimo de evento aqui é 10 segundos. Mas é mais utilizado em polis. Aqui sim, para EEG isso é importante. Medidor de amplitude e frequência do período marcado. Eu quero saber a frequência dessa onda até esta. Aí ele vai me trazer aqui, ó, o tempo selecionado, a amplitude, os canais e a frequência dominante. Então, isso para quem vai laudar é extremamente importante. Aqui seria para imprimir o exame na impressora ou gerar um PDF. Esse exame nós conseguimos gerar PDF ou até no próprio programa nós conseguimos configurar para vocês deixar os exames em nuvem, enviar para uma nuvem e todo mundo ter acesso.
Então, eu fiz um exame aqui, eu quero enviar para vocês, eu consigo criar um Google Drive compartilhado, onde todos os meus exames vão para lá, ou os que eu selecionar, né? No caso, os que eu selecionar, quero que enviar tal determinado exame. Consigo enviar, tá bom? Então, assim, a questão de envio de exame é bem tranquila, né? Serão vocês, o laudo quem vai fazer alguma telemedicina, ou vocês mesmos que vão tratar esses exames? Nós mesmos, inicialmente nós mesmos. Então dá para fazer isso, caso vocês quiserem, depois dá para configurar uma nuvem compartilhada para todo mundo ter acesso. A instalação do programa nós conseguimos, não tem limite de instalação, tá? Então se quiser fazer quantas instalações necessárias, não tem problema. A instalação é sempre feita remoto, tá? Então é só abrir o chamado e solicitar a instalação. Aqui seria para imprimir a tela toda, tipo um print. Aqui seria para salvar a tela em arquivo, criar uma imagem dessa tela aqui. E esse aqui seria para selecionar algumas páginas. Então, eu quero exemplo, eu quero essa página. De vez de eu selecionar o exame todo, eu seleciono páginas. Eu vou destinar página e seleciono aqui. Depois que eu selecionei todas as páginas, eu tenho aqui, ó, página selecionada para impressão. Então, eu consigo imprimir só aquelas páginas que eu selecionei. Eu imprimi ou gerar um PDF, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? Aqui seria para a montagem, como já foi dito. O tempo de tela, se eu quero ver 10 segundos, 15 segundos. De padrão para EG é 10 ou 8. Aqui a referência, o tipo de referência que você vai utilizar, né? Que no equipamento, no EG é utilizado o A1 e o A2 como referência. Então, pega o valor do A1 e do A2 e subtrai sobre o restante. A referência K é uma referência onde pega os 20 canais de EG e faz uma média para poder fazer a referência. E essa referência lá seria os 4 eletrodos mais perto daquele. Tipo assim, o FP1, os 4 mais perto seria o FP2, o F3, e o CZ, e o F4, e o F7. Então, pega o valor desses 4 mais próximos, subtrai e faz uma média. Então, cada um é um tipo de valor diferente. Aqui é o canal do foto, caso tenha sido feito fotoestimulação, para você ver, incluir o canal do foto aqui embaixo, ó. Então, isso aqui você pode clicar e tirar, não tem problema. Alguma dúvida daqui? Então, vou iniciar um traçado aqui. Para tentar mostrar para o pessoal aqui o tamanho dele. Sim. Vou mostrar. É que eu peguei um outro equipamento, mas eu estou com uma energia aqui para demonstrar, tá bom? Beleza. Eu peguei só para...
Certo? Então, aqui para iniciar o exame, nós vamos clicar aqui em EG, colocar o nome do paciente. Pode preencher todo. Ele só precisa pelo menos uma letra para iniciar, mas assim, interessante sempre preencher todo, né? Eu acho que está compartilhando só uma parte da tela. Ah, tá. Acho que porque eu... Só um minutinho. Sem problema. Até sei o que é. Porque como eu pedi para compartilhar só a... Eu vou compartilhar a tela inteira, que assim vocês verem o computador inteiro. Então, aqui no EG ele vai subir... Agora sim, né? Agora está aparecendo? Foi. Então, perfeito. Então, clicando, vai abrir essa janela aqui. Então, aqui que eu falei, onde vocês podem continuar o último exame realizado, tá? E aqui nós vamos preencher o nome do paciente. A data de nascimento, aqui é só ir preenchendo conforme os dados do paciente, tá bom? Altura sempre com vírgula. RG e CPF é opcional, né? E arquivo ele vai gerar conforme a numeração do exame. Então, esse exame vai ser 1, próximo 2, assim vai. É possível alterar para vocês mesmos colocar uma informação aqui para controle do paciente. Temos aqui o médico solicitante, podemos incluir ou cadastrar ele numa lista, tá? É só colocar o nome dele aqui e clicar em incluir, que vai gerar uma lista de médicos. Então, caso você tiver mais de um médico, vocês podem estar criando uma lista aqui. Quando clicar nessa seta, vai aparecer toda a lista. Observação é o que for pertinente ao exame, o motivo do exame, ou quiser colocar alguma observação para o médico ver quando ele for laudar, dá para colocar aqui nesse campo de observação. Aqui vamos clicar para iniciar um novo exame. Essa parte é de comunicação. Então, aqui você tem os modos de gravação. Esse modo de gravação é só a orientação que você está passando para o paciente, tá bom? Então, olhos abertos, aí você vai falar para ele ficar de olhos abertos. Não, eventualmente, só de mudar o modo de gravação vai mudar o traçado. O que muda o traçado é a ação do paciente. Se ele está de olhos abertos, se ele está de olhos fechados, se ele está de hiperventilação. Então, não quer dizer que eu mudei aqui e o traçado vai acontecer alguma coisa. Não, o traçado só muda se o paciente tiver em outro tipo de momento, tá? Então, esses modos de gravação têm os padrões aqui, tem os que é mais utilizados, é possível incluir modo de gravação ou remover também, caso vocês queiram outro tipo de modo de gravação. O nosso hiperventilação está como hiperpneia, tá? Então, hiperpneia e pós-hiperpneia. Aqui o exame não teria iniciado, tá? Ele só vai iniciar quando eu clicar aqui, ó, nesse botão vermelho. Então, se ele estiver aqui gravando, ele está gravando já o exame, tá bom? Aqui eu tenho tempo dentro daquele modo de gravação. Quando eu mudo o modo de gravação, ele para de contar esse, começa a contar o outro. Eu tenho aqui o tempo total de exame, aqui nessa parte embaixo, do lado de gravação. Posso fazer o seguinte, estou gravando olhos abertos, aí eu vou iniciar olhos fechados. Para eu não ter que ficar correndo com o mouse aqui, eu posso apertar aqui para parar de gravar. Nesse momento ele não está gravando, vim aqui com calma, procurar e voltar a gravar. Então, tá? Então aconteceu alguma coisa, o eletrodo soltou, o traçado está ruim, eu posso vir aqui apertar e parar de gravar, para não gravar aquele período ruim, depois volta a gravar. Isso aqui eu posso fazer quantas vezes eu quiser, tá? Só tem que ficar sempre atento com esse gravando aqui. Se não estiver gravando aqui, o exame não está sendo gravado, tá bom? Qualquer coisa, vocês me parem, tá bom? Aqui tem o medidor de impedância, agora vai estar
bagunçado porque não tem nenhum eletrodo conectado, mas ele tem aqui uma legenda de 15 é bom, ou 10 é bom, né? O ideal é que esteja tudo 10, 15 é razoável, de 20 para cá tem que ter atenção. Então, é aqui nessa cabeça aqui. Aqui seria o audioestimulador. Então, o audioestimulador, como é que funciona? Você coloca um fone no equipamento, no computador, desculpa, um headset igual ao meu, pode ser, e ele vai emitir som. Você clica aqui, ele vai emitir, tem as programações, aí vocês podem ver com o médico, se vocês for utilizar o audioestimulador, qual frequência que ele quer, e nós conseguimos programar para a frequência que ele desejar, tá bom? Então, e ele sozinho vai pulando as frequências, e depois ele desativa sozinho. Tudo bem? Aqui temos para mostrar o canal de fotoestimulador, do foto, e essa luz acesa seria para ativar o fotoestimulador. Aí a mesma situação, eu seleciono a programação que eu quero e clico em ativar. Ele vai mudando as frequências sozinho e desativa sozinho. E aí precisa ver com o médico qual frequência que ele quer e se tem um intervalo, um retardo, vamos dizer, intervalo entre elas, ou não. Mas é só pedir que nós programamos aqui. Então, o exame está rolando, sempre atento aqui com a gravação. Ele também tem um mapeamento, mas esse mapeamento precisa aí já precisa de tempo real, precisaria de um computador mais robusto, porque é muito processamento de dados e gráfico. Então, vou clicar aqui, ele vai até... Então, tem aqui, ó, um mapeamento, vamos dizer, em tempo real. Conforme o traçado está rodando, se o médico quiser ver o mapeamento, ele consegue. A atividade no cérebro. Então, mas aí precisa de um computador já com mais potência. No caso meu não é. Vou ter que fechar aqui porque já volto a gravar. Então, aqui eu tenho aquela questão que eu falei para vocês. Caso o exame foi interrompido, eu fechei o exame, eu posso vir aqui e clicar em continuar, que ele vai voltar de onde parou. Aqui eu tenho a amplitude, né? Então, a nossa é dividida por 10. Então, em alguns equipamentos, vocês podem ver que tá 7 de vez 75, mas o nosso só dividido por 10 milímetros, tá bom? A passa baixa, ela elimina tudo que tiver acima desse valor. Então, aqui eu estou pegando só até 40 Hz, tá? A passa alta é o inverso, ela elimina tudo que tiver abaixo do valor selecionado. E aqui é o filtro NOT, seria aquela limpeza ali da parte elétrica. Tudo bem? Para encerrar, alguma dúvida aqui na parte de gravação? Eu queria perguntar, Alisson, da questão do audioestimulador, você citou ali, né, da frequência de áudio. Uhum. No caso, que aqui na nossa comunidade tem algumas pesquisas, por exemplo, com ruídos, né? Uhum. Então, alguns equipamentos até utilizam os triggers ali para ter, e tem essa possibilidade de usar nesse equipamento? Tem sim. Você fala, aqui ele é a mesma coisa desses equipamentos, ele tem a mesma situação, né? A frequência e a duração. Então, assim, realmente é só questão de ver quais frequências que vocês utilizam e pôr aqui como programação. Aí ele, igual eu falei, ele vai passando conforme ele vai, passa igual 5 segundos, ele seria para outra frequência.
Mas aí pode definir quanto tempo quiser em cada frequência. Certo, beleza. Legal. Tudo bom? Boa tarde. Eu sou o Rodney. Só uma dúvida complementando aí a pergunta do Patrick, inclusive porque o meu mestrado, ele envolve EEG, e a gente precisa rodar uma trilha com alguns impulsos. O equipamento, ele aceita que você carregue um arquivo de áudio externo com esses estímulos, ou ele tem que criar via painel? Não, ele tem um som próprio, né? Que é aquele som agudo. Ele não tem uma opção de você colocar um som diferente. Uma entrada de áudio, não, no caso, né? Não teria essa entrada de áudio, é só o próprio áudio dele mesmo. É que ele é bem barulhento, senão eu colocaria aqui. É aquele som bem agudinho, sabe? Aquele... Sim. Então, é isso. Aí ele não tem a opção de você incluir um áudio nele. Entendi, então. Obrigado. E ele tem a opção, por exemplo, de ajustar esse pulso aí em frequência, e também em intensidade, impressão sonora também, ou só frequência? Só frequência. Frequência e duração ele tem, Então tá ótimo, então. Obrigado, viu? De nada, que isso, qualquer dúvida vocês podem me interromper, tá? Então, aqui, eu falei, você tem a opção, de novo, de alterar os dados do paciente, caso aconteceu algo. E também tem uma função que é o seguinte, o exame está rodando, eu posso vir aqui, clicar, deixa eu só gerar uma tela. Posso vir aqui, clicar e incluir comentário. Então, aconteceu alguma coisa, eu quero que o médico depois olhe aquilo, eu posso vir aqui e digitar... algo, o eletrodo soltou, o cliente teve confusão, algo do tipo. Então, a partir do momento que eu cliquei naquele, o traçado continuou rodando, né? Mas eu cliquei lá atrás, ele vai incluir o comentário onde eu cliquei. Independente que se já passou um tempão e eu ainda estou escrevendo, eu consigo clicar para incluir um comentário. Dá para cadastrar também os comentários. Você vem aqui em cadastro, comentários. Então, aqui eu consigo cadastrar comentário. Já deixar na lista para quando eu for clicar aqui. Eu tenho aquele comentário que eu cadastrei. Para você não precisar ficar digitando toda vez, se for coisa rotineira. Tá bom? Da gravação aqui, tranquilo. Tudo bem, mas você não está colocando o prazo que a gente estipulou. Então, não é assim. Vocês estão fazendo totalmente errado. Então, fechando, ele tem 3 opções de você encerrar. Você pode fechar o programa todo que ele salva. Você pode fechar aqui a janela, igual eu fiz, no segundo X, para voltar na janela principal. Igual eu falei, ele fica em tempo, ele cria o arquivo em tempo real. Então, qualquer momento qualquer jeito que você interromper, ele vai salvar até o momento da interrupção. Então, posso vir aqui também, exame, e encerrar. O fluxo, o cronograma já está cheio lá na fase. Que ele volta para a tela principal. Vocês não estão prometendo coisas que não podem... Aqui em configuração, seria para eu conseguir incluir o modo de gravação. Tem aqui o modo de gravação. Posso incluir novos modos. Posso excluir os modos que eu não utilizo. Não, sexta-feira agora, para não dar os 5 dias. Tenho também aqui a sequência de autoestimulação que nós estávamos falando. Venho aqui, seleciono a programação e aqui eu consigo colocar a frequência e o tempo de cada duração em cada frequência. Tem a mesma coisa para fotoestimulador. Aqui eu coloco a frequência, o retardo e a duração. Aqui, manual de utilização de operação. Então, quero saber mais, quero me aprofundar mais do equipamento ou do programa, eu consigo ver no manual online, tá bom? Online, só de pegar o link você vai conseguir abrir. Se tá cheio, como é que vai antecipar? No caso, esse aqui é o 64, então ele vai abrir como 64, mas ele tem todo o manual dele aqui completo. Todos eles têm o manual completo, tá? Desde instalação, configuração de nuvem. Aqui é o suporte remoto, então clicando no suporte, ele vai direto para a tela do suporte. É suporte diurno e noturno, então preciso de suporte durante o dia, eu falo com esse número, no noturno com esse número.
nós acessamos os computadores via AnyDesk, tá bom? Essa janela seria para fazer um backup. Então, preciso formatar esse computador. Consigo fazer um backup através dessa função aqui. Faço um backup dos meus exames e depois eu consigo restaurar aquele backup feito. Aqui também tem contatos, caso você precise falar conosco e está sem internet para abrir o site, vocês conseguem ver os contatos aqui nessa janela também de contatos. O equipamento não precisa de internet para funcionar, tá bom? Ele comunica através do cabo de rede, mas ele não precisa de internet para funcionar. Transferência de exame, eu consigo enviar exame para análise, consigo enviar um exame analisado, mas esse não é no caso o analisado no caso de pólio. Mas eu consigo tá enviando esse exame para uma análise e baixando em qualquer computador. É aquela questão da nuvem que eu falei para vocês. Aqui, montagens. Eu consigo criar novas montagens, eu consigo alterar uma montagem existente, então ele é bem tranquilo ali de trabalhar. SD-Card não é utilizado para o exame de EEG, que é um exame assistido, então o SD-Card seria para aquele exame de polissonografia tipo 2, que o paciente fica em casa. Conexões aqui, esses atalhos aqui seria mais para o suporte, para configurarmos conexão de rede, mexer no firewall, gerenciador dispositivo, tá? Alguma dúvida aqui? Não, eu só fiquei com dúvida na questão da utilização dele, como eu posso dizer, sem precisar estar ligado na tomada, aí conecta no Power Bank, mas Isso. aí tem que estar o computador também ali para... Sempre o computador vai ter... O EG, ele sempre tem que estar com o computador, né, no caso. Uhum. Que é um exame assistido, então não tem como você Legal. fazer ele... Você consegue fazer o quê? O computador, o equipamento está num quarto, né, e você está em outro. E passando as instruções ali pelo interfone, se você quiser deixar o paciente, tipo... mais à vontade. Que tem exames que é igual o que o Célio falou, exame prolongado, né, de 24 horas, 48 horas, que muitas vezes é feito em hospitais. Então, como é feito? O paciente fica numa sala e o técnico fica em outra. Então, através do cabo de rede, faz a comunicação entre equipamento e computador. Ele funciona no Power Bank, a duração dele no Power Bank 100% carregado, 10 horas contínua, tá? Então, assim, é bastante tempo para realizar o exame. Aí eu vou apresentar aqui, mostrar o equipamento que foi adquirido, que é esse aqui. Ele é portátil, bem pequenininho. E temos os canais principais, que é o teste e o ref. Se você pegar a fonte do equipamento, você vai ver que ele não tem o terceiro pino. É justamente isso que ele falou, não precisa tem uma estrutura ali para o equipamento. Então, o teste e o ref são o aterramento do equipamento, o A1 e o A2 são a referência dos 20 canais. Tudo bem? Temos aqui, você consegue ver um pouco melhor. Então, esses 4 canais sempre tem que estar na montagem, tá? Teste, ref, A1 e A2. Independente se eu vou usar 3, 5 outros canais, mas esses 4 sempre tem que estar na montagem. Na lateral do equipamento tem entrada DC, seria para conectar outros tipos de equipamento analógico, como mais utilizado na Poly para um CPAP, capnógrafo, então outros equipamentos com sinais analógicos. O SD-Card está aqui, mas não utilizado para o EEG. Aqui a entrada da fonte e o cabo de rede. O cabo de rede se comunica, tem que ser ligação direta do computador para o equipamento. Tem um botão de ligar e desligar, tá? E aqui é onde você vai conectar o fotoestimulador, que é a lâmpada. Os eletrodos, como vocês adquiriram completo, foi eletrodo tanto comum quanto o da touca. O comum é mais utilizado naquele pessoal que às vezes está com dread, ou o cabelo é muito volumoso, que a touca não vai conseguir ter o contato ali com a pele, né? Porque o ideal é o eletrodo estar próximo à pele, porque tem que estar o contato. A pele, o gel e o eletrodo. Quanto mais contato o gel tiver com a pele e com o eletrodo, melhor vai ser o sinal.
E aqui é o fotoestimulador, a lâmpada aqui vai fazer ali vai ficar piscando ali na frente do paciente, tá? Deixa eu parar de compartilhar. Alguma dúvida? Aí o equipamento tá aqui, ó, ele é bem pequenininho mesmo, tá? Eu consigo mostrar aqui o outro ligado no power bank. Vai um cabinho. Ó, então, um power bank simples. E ele liga através do power bank. Tudo bem? Aqui a touca, são 3 tamanhos de touca, tá bom? Então, a mais utilizada é a AM. A AM acaba sendo ali uns 90% do exame de vocês vai ser com a AM. Esses foi junto uma seringa com agulha, ela não vai, fugir da mente, a não invasiva, tá? Então, quando for aplicar, você vai pôr no eletrodo e vai fazer um movimento de cruz, assim, ó. Você não vai girar. Porque se você girar, a ideia desse movimento é você afastar o cabelo de direção do eletrodo. Se você gira, você está fazendo o inverso. Você está unindo o cabelo. Então, na hora de aplicar, você vai fazer desse modo aqui, tá? Vai aplicar uma quantidade de gel, não precisa vazar o gel, tá? É uma quantidade ali que tem um contato com a pele e com o eletrodo. Tá? O gel nós mesmo fornecemos, sempre indicamos comprar nosso, é um gel que foi muito bem testado aqui, nós já até tivemos problema com o gel antigo, e esse aqui ele está com uma fórmula excelente. Às vezes comprando no mercado já teve bastante problema, até nós tivemos, então assim, é importante manter sempre tudo original. Os eletrodos, é extremamente importante limpá-los após o uso. Se você tem exame contínuo, tem um exame agora, daqui a 20 minutos tem outro, não precisa fazer a limpeza geral ali, você vai tirar só o excesso, até com papel. Mas para guardar esses eletrodos e para ter uma durabilidade maior, vocês precisam limpar mesmo, lavar na água corrente, não vai passar detergente, não vai passar nada. Eu vou mandar depois, eu até mandei, né, Patrick, já ali Então, assim, o que vai fazer tudo durar, tudo funcionar perfeitamente é o cuidado. Não tem milagre, é o cuidado. Se você cuidar, vai ficar bom. Se não cuidar, não dura, tá? É como tudo. Então, a touca, ela também, ali você pode lavar ela, não tem problema. Nossos eletrodos, eles são removíveis, então, precisou comprar eletrodo, estragou uma quantidade mínima, você consegue trocar só aquele. Então, é bem tranquilo de trabalhar, tá bom? Alguma dúvida? Mas eu falei para ela assim, que é 60 dias. Legal, então mais uma vez, agradeço o Cário, Célio, toda a equipe aí do Icelera. E se em algum momento posterior a gente precisar de mais algum suporte ou mais alguma orientação, com certeza tem o seu contato ali, a gente vai mantendo essa proximidade. Tá bom, qualquer dúvida, nós estamos aqui, tá bom? Essa parceria aí tem tudo para dar certo. Qualquer dúvida, mesmo dúvida simples, nós estamos aqui para auxiliar, tá? Se você quiser que nós acompanhamos os primeiros exames, é só avisar quando for fazer, que nós damos esse suporte, já que não acabou não fazendo a montagem aqui, quando for fazer, se vocês quiserem também fazer uma montagem teste, que eu acho interessante, né, porque o contato ali, antes de fazer no paciente, vocês têm que ter uma prática. Então, quando for fazer esse exame teste, você me avisa que eu consigo acompanhar. Tá certo, obrigado, viu? Tá bom. Obrigado também, pessoal da comunidade, pessoal que está aqui presente. E, como eu disse, né, se precisar
agendar para utilizar também esse equipamento que está à disposição da comunidade, só procurar o pessoal do Inova ali, que tem o meu contato, a gente consegue fazer o agendamento, quem sabe até essa questão do exame teste também, que o Alisson comentou, e é isso. Obrigado, galera. Obrigado a vocês, viu? Tenham uma boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, Patrick. Obrigado. Falou, valeu. Tchau, tchau.